E aí galerinha, beleza meu? Hoje eu vou falar então do nazismo. E aí, o nazismo é de esquerda ou de direita? Eu não sei se muitas pessoas não sabem do canal que me acompanham os vídeos. Eu morei 3 anos na Alemanha, eu conversei com muita gente lá. E assim, se você pergunta pra uma pessoa tipo que não se interessa pelo assunto, não tem informação, não tem nada, ou simplesmente não se interessa, ela fala, sei lá, o nazismo é de extrema direita, correto? Então, aí eu te falo, e algumas pessoas, mesmo na Alemanha, me dizem, tipo, não sei, é de esquerda? É de direita? Pessoas no Brasil, no Brasil é um pouco mais complicado, porque eu sinto que aqui no Brasil, quem dá opinião sobre isso é assim, querendo jogar a culpa no outro. Então a esquerda fala, não, essa culpa eu não pego não, nazismo é de direita. E o cara de direita fala, não, nazismo é de esquerda, tá louco? Não. Cara, eu vou te explicar, eu vou dar minha opinião. Eu acho que assim, qualquer pessoa que fala pra você assim, o nazismo é isso, é um idiota. É simplesmente um imbecil, porque assim, o nazismo tem aspectos de direita e de esquerda, tem aspecto dos dois lados. Então assim, se você acha que isso é mais importante do que essa parte, você decide o que você acha, entendeu? Mas assim, você não pode simplesmente falar, não, nazismo é de esquerda, nazismo é de direita, não. Isso é normalmente aquele teu professor idiota de história, que é um socialista do caramba, e vai falar assim pra você, quê? Nazismo é de esquerda? Vai estudar história. É sempre a famosa frase, vai estudar história. O que é vai estudar história? Vai estudar o que me ensinaram sendo certo ou não, e você tem que aprender como eu aprendi, que senão você tá errado e você é um bosta. É isso que ele quer dizer. Agora eu vou te explicar aspectos do porquê que o nazismo é de direita e de esquerda, e simplesmente o nazismo não é de ideologia nenhuma. É simplesmente um regime ditatorial assassino que quer matar todo mundo que pensa diferente. Praticamente isso. Na época do nazismo, o partido do Hitler chamava Arbeitspartei, que significa Partido dos Trabalhadores, que antes ainda era Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, correto? Socialista. Eu não conheço nenhum socialista de direita. Então eu vou falar agora os aspectos, por que o nazismo tem aspecto de esquerda, depois eu falo de direita. Então, esse é um dos aspectos, correto? O nome do partido do Hitler. Aspecto 2, desarmamento. O desarmamento é um aspecto de esquerda. Nem precisa ser ditador, mas todo país que tem um governo de esquerda, ele enxerga que a diminuição da violência acontece quando você reduz a arma. E o de direita enxerga o contrário. Se todo mundo tem arma, todo mundo se protege, então o cara que tem arma e é mal não vai querer matar o bem, correto? É isso o pensamento de direita e o pensamento de esquerda. Então, esse é um aspecto do Hitler. Ele desarmou a população alemã. Isso é outro aspecto de esquerda, correto? Muitas empresas na época, o governo tomou e transformou a empresa privada numa estatal. Isso é outro aspecto de esquerda, que é um Estado muito forte e todos para o Estado, entendeu? O Estado tem que ser mais forte do que a população. Isso é um aspecto de esquerda, correto? E o último aspecto que eu diria assim de esquerda do Hitler é que o governo do Hitler controlava os preços da Alemanha. Controle de preços só acontece em governos de esquerda, entendeu? O que seria um controle de preços? Por exemplo, se você quer saber, aí na sua casa, quanto que custa, vamos pegar países bem distintos, Cuba e Estados Unidos, que é direita e esquerda, correto? Se você quiser saber quanto que custa um sabão em pó nos Estados Unidos, cara, cada cidade vai ter um preço, cada mercado vai ter um preço. O próprio mercado mesmo, que tenha, um Carrefour lá, por exemplo, um Carrefour aqui e outro Carrefour que fica, 20 quilômetros do outro, ou 50 metros, pode ter outro preço, entendeu? Esse é o país de direita, cada um tem um preço, o mercado se conserta, entendeu? O país de esquerda, não, o governo determina o preço da grande maioria das coisas, como por exemplo em Cuba, se você quiser saber quanto que custa um sabão em pó, você simplesmente vai no site do governo cubano, e no site do governo vai estar quanto que custa o sabão em pó. Se você comerciante vender mais por mais caro ou mais barato, você vai preso, correto?
Então, esse é outro aspecto do governo de esquerda. Então, assim, você não pode simplesmente julgar que o governo do Hitler, o nazismo, era totalmente de direita, sendo que isso são muitos aspectos muito fortes de governos muito fortes de esquerda. Isso não tem nada a ver com o governo de direita, correto? Agora eu vou analisar a parte de direita. A direita, o que tem? O governo do Hitler, por que eu diria que assim ficou muito mais chamativo o extrema direita do que o extrema esquerda no governo do Hitler? Porque se você fala assim pra qualquer pessoa, botar todas essas opções que eu falei e falar o que mais caracteriza o governo do nazismo, ele vai falar o quê? A purificação da raça, certo? E aí o extermínio de todas as raças que não seja a ariana, que seria a raça alemã antiga que o Hitler queria. Olho azul, loiro, não sei o que, sendo que ele não era nem loiro de olho azul e nem alemão ele era, né? Mas beleza. Então, mas ele queria que a raça ariana fosse a raça dominante e todas as raças desaparecessem no mundo. E isso é uma pauta direitista. Você de direita pode ficar bravo comigo, mas isso é uma pauta de direita. Obviamente, isso é extrema direita. Como, por exemplo, o Trump, ele é totalmente contra imigrantes árabes, por exemplo, irem para os Estados Unidos. Correto? Tipo, não irem, mas morarem lá. Ele é totalmente contra. O que ele faz? Ele não quer que entre, mas ele não é a favor de que todo americano vai lá na Arábia Saudita, em Israel não, desculpa, no Irã, no Iraque, e começa a metralhar todo mundo e falar o americano vai dominar o mundo e todo mundo tem que morrer. Ele não é assim, né? Doido nesse jeito, entendeu? Porque ele é simplesmente direita, ele não é extrema direita. E você também que fala que o Bolsonaro é extrema direita, você também é outro idiota, porque o Bolsonaro não é extrema direita. No Brasil não tem extrema direita, temos extrema esquerda. Agora não tem, pelo menos que eu conheça, eu não conheço ninguém de extrema direita. Pode ser que tenha? Pode, não sei. Então, esse é um fator principal do nazismo. Que eles queriam purificar a raça. Então, isso... e outro aspecto seria o patriotismo em excesso. O que é o patriotismo em excesso? É que assim, no Brasil hoje em dia você começa a ver um pouco mais isso. Antigamente você não via muito, mas é o famoso tipo americano. O americano tem... Você vai na casa dele, tem uma bandeira dos Estados Unidos na frente da casa dele. Ele tem orgulho, não sei o que, ele gosta de falar que ele é americano, entendeu? E isso no Brasil tá começando a crescer um pouco agora. E isso é outra pauta de direita, correto? A esquerda, ela... E outra pauta, o governo do Hitler, ele não tinha esse objetivo de separar classes e botar um contra o outro, que isso é um movimento de esquerda que faz isso. Os governos de esquerda, eles têm como principal forma de controlar a população separando elas e fazer um se odiar o outro. Porque quando você faz esse cara odiar esse, esse cara odiar esse, esse cara odiar esse, eles ficam tão preocupados em se odiar que ninguém olha pra você e você pode cagar em cima do governo que ninguém vai reclamar, entendeu? É simplesmente isso. E o governo do Hitler não tinha esse aspecto. Então, esse é outro aspecto de direita. Então, assim, temos, aspectos dos dois lados. Então, o governo nazista ele não era de direita nem de esquerda. Ele era simplesmente um governo ditatorial que tinha lados de esquerda, direita e simplesmente ele era um louco que queria matar todo mundo. Entendeu? Não tem isso, é de esquerda, de direita. Então, cara, para de relativar. O problema no Brasil, cara, que é assim, tudo tem que ter um... Não existe meio termo. Tem ou é aqui ou é ali, entendeu? Ah, não, é de esquerda, tá louco? O Hitler é extrema direita, não é extrema esquerda. É sempre uma briga. E o último aspecto que eu diria falar é que, assim, muita gente... E isso é uma coisa que é muito idiota. Esse eu diria que é o pior argumento que tem. É você falar que o Hitler ele era de extrema direita simplesmente porque ele traiu e foi contra o governo russo. E cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então simplesmente assim, se os Estados Unidos tiver uma puta briga e uma guerra contra a Coreia do Sul, contra o Japão, os Estados Unidos, alguém tem que ser de esquerda? Porque os Estados Unidos é de direita, o Japão é de direita, a Coreia do Sul é de direita. Não, se é um contra o outro, alguém tem que ser de esquerda, porque não pode ser de direita a direita. Entendeu? Isso é um argumento muito ruim, cara, muito ruim. E assim, a pessoa fala só bosta, e simplesmente a pessoa que fala um negócio desse, ela simplesmente quer tacar merda pro outro lado e tirar a culpinha dela, entendeu? Então, pra concluir o vídeo é isso aí, galera. Se você conhece um cara que é um idiota, que fala que o Hitler era de extrema esquerda, ou de extrema direita, ou ele era isso, ou ele era aquilo, ele é simplesmente um idiota que ele não consegue parar pra organizar todos os aspectos do nazismo
e falar, não, peraí, não é assim, não, peraí, é um pouco de cada lado, entendeu? Então é isso aí, valeu!